Ela assinou um contrato sem imaginar que ele mudaria tudo. Não apenas sua rotina, mas também o que acreditava sobre si mesma, sobre o amor e sobre o destino. Carolina tinha 28 anos e se via, pela primeira vez, completamente sozinha. Uma professora desempregada, com dívidas que cresciam como ervas daninhas ao seu redor, sem família por perto e com uma ordem de despejo estampada sobre a mesa da cozinha. Tudo desabou depois que o ex-namorado a deixou sem olhar para trás, junto com uma pilha de contas em seu nome e promessas vazias. Ela era o tipo de mulher que sempre acreditou nas pessoas, que via o lado bom mesmo nos dias mais cinzentos. Mas agora, até a luz parecia lhe faltar. A fome já batia à porta, e o orgulho, que antes lhe sustentava, começava a ceder lugar à necessidade. Foi nesse ponto sem volta que apareceu uma proposta incomum. Racional, prática, mas cheia de implicações invisíveis. Ela hesitou, chorou, pensou em desistir, mas diante da realidade dura, tomou a decisão que acreditava ser a única possível. Assinou o papel, um contrato que parecia apenas mais um documento, frio, objetivo. Só que no fundo ele carregava um peso que Carolina ainda não podia compreender. Um contrato que não envolvia apenas dinheiro, mas entrega, emoção e consequências que ultrapassavam qualquer cláusula escrita. O que Carolina não sabia era que, ao aceitar aquela proposta, estava abrindo a porta para algo muito maior do que um acordo. Ela estava prestes a embarcar numa jornada que desafiaria tudo o que conhecia sobre amor, perda e reconstrução. E você, no lugar dela, o que faria? Se essa história já despertou sua curiosidade, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também acredita que a vida pode mudar num piscar de olhos. O que vem a seguir vai te emocionar profundamente. Carolina sempre acreditou que sua vida seria simples, mas feliz. Era uma mulher de beleza marcante, daquelas que não passavam despercebidas, longos cabelos pretos como a noite, olhos verdes que pareciam guardar histórias não contadas, pele clara como porcelana e um corpo forte, moldado por anos de disciplina e simplicidade. Tinha um jeito doce, amável e uma coragem silenciosa que não precisava de alarde. Após concluir a faculdade de letras com muito esforço e orgulho, decidiu seguir o namorado, Marcelo, para a capital. Ele estava empolgado com o projeto de abrir uma loja de artigos esportivos e prometeu que ali, juntos, construiriam uma nova vida, cheia de conquistas. Ela acreditou. Deixou a cidade natal, os pais, os amigos e tudo o que conhecia para recomeçar ao lado do homem que dizia amá-la. No começo, tudo parecia ir bem. Carolina começou a dar aulas em escolas particulares da cidade, enquanto Marcelo montava um negócio. Eles se mudaram para um pequeno apartamento alugado, decorado com móveis usados e esperança. Mas as dificuldades não demoraram a chegar. A loja não prosperava. Marcelo ficava cada vez mais nervoso e ausente, e aos poucos o relacionamento deixou de ser parceria para se tornar silêncio. Quando as dívidas se acumularam e as cobranças começaram a bater na porta, ele desapareceu, deixando para trás não apenas contas no nome de Carolina, mas também um vazio irreparável. Ela tentou resistir. Buscou outros empregos, vendeu o que pôde, mas tudo parecia desmoronar de uma só vez. Foi demitida da escola por cortes orçamentários e, sem renda, ficou à mercê das dívidas e de um despejo iminente. A única coisa que não perdeu foi sua dignidade, e mesmo essa parecia estar por um fio. Eduardo vivia em outro universo. Um nome conhecido no setor de tecnologia, dono de uma empresa de softwares que revolucionou o mercado nacional. Alto, de presença imponente, cabelos castanhos escuros sempre bem aparados e olhos intensos, era admirado por todos que o conheciam, mas raramente compreendido. Carregava no semblante uma seriedade impenetrável e um ar de controle absoluto, como se nenhuma emoção pudesse invadir suas defesas. 2 anos antes, sua vida havia sido marcada por uma tragédia da qual ele pouco falava. O tipo de evento que destrói por dentro, silenciosamente. Desde então,
Nada parecia tocá-lo verdadeiramente. Continuava com a mesma precisão nos negócios, mas não sorria, não confiava, não se envolvia. E, embora nunca admitisse, carregava consigo uma culpa profunda, uma sombra constante que nem o tempo, nem o sucesso conseguiam apagar. Essas duas vidas tão diferentes, guiadas por dores distintas, estavam prestes a se encontrar de uma forma inesperada, e o que parecia ser apenas um acordo prático entre um homem frio e uma mulher desesperada, logo revelaria que o coração humano nunca se rende sem lutar. O portão de ferro se abriu lentamente diante dela, revelando uma propriedade que mais parecia um cenário de filme. Um caminho de pedras claras serpenteava por um jardim simétrico e silencioso. Carolina respirou fundo, sentindo o cheiro de grama recém-cortada misturado com um perfume sutil de lavanda. Caminhava devagar, com os olhos baixos e o coração aos pulos. A pasta fina que carregava em mãos parecia pesar toneladas. Dentro dela, documentos, exames médicos e tudo o que a clínica havia solicitado. Seu corpo, que tantas vezes fora seu refúgio, agora seria o instrumento de um contrato. Ela sabia disso. E ainda assim, não se sentia preparada. A porta principal foi aberta por uma mulher uniformizada, que a conduziu para dentro da mansão. O interior era de uma elegância sóbria, móveis refinados, arte moderna, tudo limpo, organizado, silencioso, quase estéril. Não havia fotos em porta-retratos, nem objetos pessoais à vista. Carolina se sentiu fora de lugar, como uma criança entrando em território proibido. Foi levada até uma sala ampla, com janelas altas e uma mesa de madeira nobre. Ali, esperava por ela, Eduardo. Alto, imponente, vestia um terno escuro com perfeição. Seu rosto era sério, olhos castanhos sem calor algum, e uma postura que transbordava controle. Ele sequer se levantou quando ela entrou. Limitou-se a encará-la por um segundo e acenar com a cabeça em silêncio. Carolina desviou o olhar desconfortável. A advogada da clínica, uma mulher de fala serena e gestos comedidos, começou a explicar com clareza técnica os termos do acordo. Como foi informado anteriormente, a senhora Carolina foi aprovada após avaliação médica e psicológica para o processo de gestação por substituição, ou seja, barriga de aluguel. O embrião a ser implantado foi gerado em laboratório, a partir do material genético do contratante e de uma doadora anônima. Carolina ouvia atentamente, embora cada palavra lhe parecesse surreal. O procedimento será realizado dentro de 2 semanas. Após a confirmação da gestação, a senhora deverá residir na casa de hóspedes da propriedade do contratante até o nascimento da criança. O valor acordado será depositado mensalmente, com um bônus final após o parto. Há cláusulas sobre sigilo, saúde física e emocional, e acompanhamento médico exclusivo indicado pelo contratante. Ela sentia a garganta apertada. Nunca pensou que um dia emprestaria seu corpo para gerar uma vida que não seria sua. A advogada continuava com serenidade cirúrgica, apontando para cláusulas e termos médicos. Eduardo permaneceu em silêncio o tempo todo, como se não tivesse qualquer envolvimento emocional com o que estava sendo decidido. Quando tudo foi lido, a caneta repousava sobre a última página do contrato. Carolina hesitou. Passou os olhos pela folha, pelas letras pequenas. A mão tremia. E então, com voz baixa, quase um sussurro, perguntou: "E se eu me arrepender?" Pela primeira vez, Eduardo falou. A voz era firme, fria, sem hesitação. Então é melhor nem começar. Aquelas palavras a cortaram mais fundo do que ela esperava. Com o coração acelerado, Carolina assinou. Uma linha, uma assinatura e uma nova vida começava. Eduardo apenas disse: "A casa de hóspedes estará pronta até o fim da semana. Você será transferida após o procedimento." E saiu. Não houve cordialidade, nem despedida. Ficou apenas o som do papel sendo recolhido e a sensação de que algo maior do que ela mesma havia sido posto em movimento. Ao sair dali, com os olhos fixos no chão, Carolina sentia que deixava para trás uma parte de si.
e entrava em um mundo onde regras, sentimentos e certezas seriam todos colocados à prova. A mudança aconteceu numa manhã cinzenta, silenciosa como os pensamentos de Carolina. Um carro da clínica buscou suas poucas malas e a levou até a mansão. Dessa vez, não entrou pela porta da frente, mas foi conduzida diretamente à casa de hóspedes, uma construção anexa, de 2 andares, com entrada lateral e uma distância discreta da residência principal. O lugar era surpreendentemente acolhedor. Móveis claros, paredes em tons suaves, uma cozinha compacta e um quarto com janelas largas de onde se via o jardim. Tudo estava limpo, arrumado, pronto para recebê-la, e ainda assim ela se sentia como uma estranha. Como alguém que estava ali não por merecimento, mas por necessidade, um favor bem pago. O contrato deixava claro, ela não era uma hóspede, muito menos uma convidada, era uma função temporária. Nos primeiros dias, Carolina mal via Eduardo. A governanta lhe deixava alimentos prontos e coordenava os horários das primeiras consultas médicas. O procedimento de fertilização in vitro ocorreu de forma rápida e, para a surpresa dela, com sucesso logo na primeira tentativa. A confirmação da gestação chegou como um choque. Mesmo esperando por aquilo, mesmo tendo se preparado emocionalmente, ouvir o médico dizer "você está grávida" trouxe uma onda de sentimentos que ela não soube nomear. Havia um vazio, um tipo estranho de felicidade dolorida. Um bebê crescia dentro dela, mas não era seu, e ao mesmo tempo, era. Como não sentir algo por aquela pequena vida? A convivência com Eduardo continuava marcada pela distância. Ela o via, às vezes, caminhando pelos corredores da mansão ou saindo para reuniões em carros de luxo. Sempre sozinho, sempre impecável. Eles não trocavam palavras. Ele não perguntava como ela estava. Não demonstrava curiosidade ou gentileza. Era como se ela fosse apenas parte de um processo. Carolina se perguntava se ele sequer lembrava seu nome, e ainda assim havia momentos em que o sentia observando-a de longe, como se lutasse contra algo que nem ele mesmo compreendia. Ela tentava se distrair. Lia livros antigos que encontrou na pequena estante da casa, caminhava pelo jardim, conversava com as plantas. Mas a solidão era implacável. À noite, sentia falta até dos ruídos da cidade. Sentia falta de um abraço, de alguém que dissesse, vai ficar tudo bem. Certa tarde, um enjoo violento a derrubou no chão do banheiro. Tremia, com o rosto pálido e o corpo fraco. Não conseguiu gritar, nem alcançar o celular. Quando achou que desmaiaria, ouviu passos apressados, a porta se abrindo, e viu Eduardo ali, agachado ao seu lado, com uma toalha molhada nas mãos. Pela primeira vez ele parecia humano. O toque frio da toalha em sua testa trouxe um alívio inesperado. Ele não disse nada. Apenas ficou ali ao lado dela, em silêncio, até que os tremores passassem. E quando ela tentou se levantar, ele a segurou com firmeza, mas sem rigidez, como se por um instante tivesse esquecido quem ela era, ou quem ele fingia ser. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. O gesto de Eduardo ficou martelando em sua mente. Pequeno, mas cheio de significado. Talvez houvesse algo além daquela armadura de indiferença. Talvez, mas ela sabia que era cedo demais para criar expectativas. Na terceira semana de gestação, Carolina já havia se adaptado à rotina solitária da casa de hóspedes. Os dias eram longos e silenciosos, e a ausência de qualquer contato humano real fazia com que o tempo parecesse diluído, como se as horas caminhassem arrastadas dentro daquele espaço bonito, mas sem alma. Para manter a sanidade, ela criava rituais, acordava cedo, preparava seu próprio café, lia no jardim todas as tardes. Aquele jardim se tornara seu refúgio, um pequeno pedaço de paz entre tantas incertezas. Foi ali que ela se deitou certa tarde, sobre uma manta estendida sob a sombra de uma árvore, com um livro aberto sobre o ventre, ainda discreto. O som das folhas balançando e o leve zumbido dos insetos embalaram um sono involuntário. Quando acordou, o céu estava escuro como carvão
e os primeiros trovões rasgavam o silêncio com violência. Assustada, levantou-se rapidamente, recolheu a manta e o livro e correu em direção à porta da casa de hóspedes. A chuva começou a cair forte, gelada, encharcando seus cabelos e a camisola leve que usava. Ao enfiar a mão no bolso da calça de moletom, o pânico se instalou. A chave não estava ali. Revirou a manta, o chão, o livro, os bolsos novamente. Nada. A chave havia desaparecido. Desesperada, voltou correndo ao jardim, tateando entre as folhas molhadas, o rosto coberto de água e angústia. Sentia o frio penetrar na pele, a chuva a cegar e uma tontura leve a ameaçar sua estabilidade. Estava prestes a cair de joelhos, quando ouviu passos apressados e firmes se aproximando. Eduardo surgiu sob a varanda, com o rosto carregado e a voz firme. "O que exatamente você está fazendo no meio dessa tempestade?" Ela se virou para ele, tremendo, tentando explicar, mas as palavras não saíam direito. "Perdi a chave. Eu estava dormindo no jardim, e quando acordei, já estava chovendo." Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e tirou o paletó que usava, jogando sobre os ombros dela com um gesto seco. "Você está grávida e está no chão molhado. Isso é completamente irresponsável." Mas seu tom, embora ríspido, carregava algo diferente. Não era raiva. Era preocupação disfarçada. Ele a ajudou a se levantar, segurando seu braço com firmeza, mas com cuidado. "Vamos. Agora." Carolina foi levada até a mansão principal. Entraram por uma das portas laterais e ele a conduziu até um dos quartos do andar térreo. Um ambiente acolhedor com cama arrumada, uma poltrona ao lado da janela e um abajur aceso. "Você vai dormir aqui hoje. Amanhã trocaremos a fechadura da casa de hóspedes, mas a partir de agora quero que fique aqui dentro. Não vamos correr esse tipo de risco novamente." Ela tentou protestar, mas ele já havia virado as costas. No entanto, antes de sair, hesitou por um segundo na porta. "Caso precise de alguma coisa, me chame." Sozinha no quarto, Carolina tirou o paletó dele dos ombros e o segurou por um instante. Apesar de ainda úmido, era possível sentir o perfume de Eduardo no tecido. Deitou-se, ainda com os cabelos molhados, e pela primeira vez em semanas, sentiu-se protegida. Não sabia explicar por quê. Mas naquele silêncio quente, entre o som distante da chuva e a batida compassada do próprio coração, ela entendeu que algo havia mudado, mesmo que ele jamais admitisse. Na manhã seguinte, Carolina acordou envolta por um calor reconfortante. As cobertas da cama macia ainda guardavam o perfume sutil de lavanda do quarto, e por um instante ela se esqueceu de onde estava. Só quando olhou ao redor e reconheceu o ambiente, o papel de parede bege, as cortinas translúcidas à cômoda antiga, lembrou-se da noite anterior. A tempestade, a perda da chave, a presença inesperada de Eduardo. Passou a mão nos cabelos ainda um pouco úmidos e levantou devagar, sentindo o corpo cansado, mas grato por estar abrigado. Ao sair do quarto, encontrou uma bandeja sobre a mesa da sala de estar, um chá de gengibre com limão, 2 fatias de pão integral, frutas cortadas em cubos e um bilhete curto de caligrafia firme. "Você precisa se alimentar melhor e dormir com a janela fechada." Sem assinatura, mas ela soube. O gesto a desarmou. Não era parte do contrato. Não estava no cronograma da clínica. Era algo pequeno, mas que dizia muito mais do que ele jamais havia verbalizado. Carolina sentou-se em silêncio, olhando para a xícara fumegante. Um nó cresceu em sua garganta. Por que aquilo a emocionava tanto? Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse se importado com seu bem-estar. Não como obrigação, não como estratégia, mas como cuidado. Um cuidado tímido, quase áspero, mas genuíno. Depois do café, ela foi até o jardim e, com passos lentos, refazendo o caminho da tarde anterior, encontrou a chave caída entre as pedras molhadas. Sorriu sozinha, sentindo que a vida, às vezes, gostava de brincar com símbolos. Eduardo, naquele dia, apareceu mais tarde, já à noite. Passou por ela no corredor sem dizer nada,
mas seus olhos se detiveram por um segundo a mais nos dela, como se quisesse confirmar que ela estava bem. Não houve palavras, mas havia um silêncio menos agressivo entre eles. Ao longo da semana, Carolina permaneceu na casa principal a pedido dele. É mais seguro assim, dissera em tom definitivo, como se estivesse falando de um negócio. Ela não questionou. Passou a ocupar o quarto de hóspedes, e discretamente suas rotinas começaram a se cruzar. Ora na cozinha, ora no jardim, ora na sala de estar, onde ela lia à noite enquanto ele digitava em seu laptop. Ainda não havia conversas reais, mas o tempo fez sua mágica silenciosa. Os silêncios se tornaram menos incômodos, os olhares mais presentes, os gestos mais sutis. Num fim de tarde, Carolina decidiu cozinhar. Era um gesto simples, mas que lhe dava prazer. Preparou uma sopa de legumes com pão fresco e uma pequena sobremesa com o que encontrou na despensa. Quando Eduardo chegou e sentiu o aroma no ar, hesitou por um instante à porta da cozinha. Ela, um pouco sem graça, disse: "Preparei algo. É o mínimo que posso fazer, já que estou ocupando a casa." Ele não respondeu imediatamente. Apenas sentou-se. Comeu em silêncio, devagar. Quando terminou, disse apenas: "Fazia tempo que eu não comia algo feito em casa." Ela sorriu. E naquele pequeno comentário havia algo mais do que elogio. Havia memória. Havia dor. Naquela noite, enquanto lavava a louça, Carolina sentiu algo mudar dentro de si. Não era mais apenas uma hóspede. E talvez ele também começasse a enxergá-la como algo além do contrato. Mas ainda era cedo, e ambos sabiam que nesse jogo silencioso entre distância e aproximação, qualquer passo em falso poderia ser irreversível. As conversas começaram de forma tímida, quase por acidente. Um comentário sobre o tempo, uma pergunta sobre o tipo de chá que ela preferia, uma observação sobre os livros que Carolina deixava espalhados pela poltrona da sala. Eduardo, sempre contido, parecia lutar contra a própria natureza ao tentar estabelecer uma ponte. E Carolina, com sua doçura natural, respondia com leveza, sem invadir. Havia algo entre eles que não podia ser ignorado, uma curiosidade contida, um reconhecimento silencioso de que ambos carregavam feridas que não mostravam ao mundo. Aos poucos, o ambiente deixava de ser apenas cenário de um contrato e começava a ganhar vida. Uma vida feita de pausas, olhares discretos, gestos involuntários. Em uma manhã chuvosa, enquanto ela organizava os livros da pequena estante da sala, Eduardo apareceu e perguntou, com um tom quase casual: "Você sempre gostou de ler?" Carolina, surpresa pela pergunta, respondeu: "Desde criança. Os livros foram meu esconderijo quando o mundo parecia grande demais." Ele assentiu e, depois de um longo silêncio, disse: "Entendo." Aquela palavra, dita com tanta sinceridade, soou mais íntima do que qualquer outra coisa que ele já tivesse dito. Ela percebeu que, embora não soubesse ainda o que o atormentava, havia algo nele que doía o tempo todo, e talvez por isso ele escondesse tanto. Naquela mesma semana, começaram a caminhar juntos pelo jardim ao entardecer. Nada planejado, apenas coincidências repetidas. Ele saía para respirar depois de longas reuniões e a encontrava ali, sentada perto da fonte, lendo ou acariciando o ventre já levemente saliente. A barriga começava a despontar com delicadeza, e isso parecia tocar algo nele. Não era o bebê em si, ainda não, mas a imagem dela ali, com as mãos sobre a barriga e os olhos perdidos no céu nublado, despertava nele um tipo de ternura que ele não lembrava mais como processar. Num desses encontros silenciosos, Eduardo perguntou se ela estava se sentindo bem. Carolina respondeu que sim, e acrescentou: "O enjoo diminuiu, e agora só sinto muita fome." Ele riu baixo, um som raro, quase esquecido. Num sábado à tarde, ela o encontrou na cozinha tentando fazer café. Ele estava sério, concentrado, mas completamente perdido entre os botões da máquina sofisticada. Carolina se aproximou, rindo discretamente, e disse: "Posso ajudar?" Ele hesitou, mas afastou-se um passo. Ela preparou o café com a naturalidade de quem sabia o que fazia,
e ele observava em silêncio. Você tem uma maneira calma de estar nos lugares, comentou, quase sem pensar. Carolina corou. Acho que é meu jeito de não me deixar afundar, respondeu. A sinceridade daquela frase ficou suspensa entre eles por um instante. Eduardo assentiu novamente, mas não respondeu. Era como se cada palavra fosse uma pedra removida de um muro antigo. Depois daquele dia, os silêncios entre eles passaram a ser diferentes. Não mais desconfortáveis, mas carregados de significado. Havia algo florescendo ali, algo tímido, frágil, mas impossível de ignorar. Os dias passaram a ter outro ritmo desde então. Havia uma delicadeza silenciosa nos gestos trocados entre Carolina e Eduardo. Pequenas coisas que antes pareciam irrelevantes, agora tinham peso. Ele começou a reparar no jeito como ela preferia as luzes mais fracas à noite, como gostava de chá de camomila antes de dormir, como lia romances antigos com as páginas marcadas por pétalas secas. Carolina, por sua vez, notava que Eduardo sempre acordava cedo demais, que comia devagar como quem não tem pressa para nada e que mantinha uma rotina rígida para se proteger de um mundo que claramente já o havia ferido. Eles ainda não falavam sobre sentimentos, mas cada gesto era uma tentativa de aproximação sem dizer «Estou aqui para você». Uma noite, Carolina teve uma insônia repentina. Sentia o corpo inquieto, a mente cheia de pensamentos. Saiu do quarto em silêncio e foi até a cozinha. Estava preparando chá quando percebeu Eduardo parado na porta, de pijama com um livro na mão. Não conseguiu dormir? Ele perguntou, com a voz mais baixa do que o habitual. Não hoje, ela respondeu. Ele se aproximou e, sem pedir, sentou-se à mesa. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos até que ela disse: O bebê mexeu hoje pela primeira vez. Eduardo ergueu os olhos, surpreso. Sério? Ela assentiu com um sorriso tímido. Foi de leve, mas foi real. Ele não respondeu, mas sua expressão mudou. Algo dentro dele pareceu suavizar. No dia seguinte, Carolina encontrou sobre a mesa uma pequena caixa embrulhada com papel simples. Dentro havia um par de pantufas minúsculas, brancas, com orelhas de coelho. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Mas ela soube. Tocou o tecido macio com delicadeza, como quem recebe um presente sagrado. Guardou-as com cuidado, sem comentar nada. Não era necessário. Mais tarde, naquela semana, ela acordou indisposta. O enjoo voltou com força, junto de uma tontura incômoda. Eduardo, que tinha uma reunião marcada cedo, cancelou tudo ao vê-la pálida no sofá. Vamos ao médico, disse, sem margem para discussão. Durante o trajeto, Carolina tentou argumentar que era só um mal-estar passageiro, mas ele manteve o olhar fixo na estrada. Não vou arriscar. A clínica fez os exames de rotina e tudo estava bem. Era apenas um pico hormonal. Na volta, ele parou em uma cafeteria, pediu o bolo de chocolate que ela tinha mencionado dias antes e esperou que ela comesse com calma, antes de seguirem para casa. Carolina não sabia o que doía mais, o carinho inesperado ou o medo de se apegar a algo que talvez não durasse. Mas naquele instante, com o sabor do bolo simples na boca e os olhos de Eduardo menos distantes, ela soube que estava sentindo algo novo, algo que vinha crescendo devagar, como a vida dentro de si. O tempo avançava em passos firmes, e a barriga de Carolina já não podia mais ser escondida. Estava no 6º mês de gestação e os movimentos do bebê se tornaram rotina. Pequenos chutes, voltas discretas, ondulações leves que ela aprendia a decifrar como mensagens silenciosas de alguém que ainda não conhecia, mas já amava em silêncio. Embora tentasse não criar laços, era impossível ignorar a emoção que sentia ao perceber aquela vida crescendo dentro dela. E por mais que tivesse assinado um contrato, por mais que soubesse que aquele filho não lhe pertenceria, seu coração começava a criar raízes onde não deveria. No fundo, ela temia esse sentimento mais do que qualquer cláusula jurídica. Numa noite calma, com o céu limpo e o aroma das gardênias espalhado pelo jardim, Carolina estava sentada na varanda, com uma manta sobre as pernas e um livro aberto no colo.
Eduardo apareceu repentinamente como sempre fazia, em silêncio, como uma presença que se anunciava pelo impacto e não pelo som. Ela sorriu, surpresa por vê-lo ali àquela hora. Ele hesitou, depois sentou-se ao seu lado, sem dizer nada. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas escutando o som dos grilos e da brisa passando entre as folhas, até que o bebê se mexeu. Carolina levou a mão até a barriga com um gesto automático e soltou um riso leve. Está mexendo. Forte hoje. Eduardo olhou para ela e depois para o ventre que se movia. Por um instante ficou imóvel. Depois, com hesitação nos olhos, perguntou: Posso? Ela apenas assentiu. Ele colocou a mão sobre a barriga, devagar, como quem teme quebrar algo sagrado. E então sentiu. O bebê deu um chute forte e Eduardo recuou um pouco surpreso. Depois riu, um riso breve, contido, quase envergonhado. É estranho, mas é incrível. Seus olhos marejaram. Ele os desviou rapidamente, como se quisesse esconder algo que há muito tempo guardava às 7 chaves. Carolina o observava em silêncio. Não disse nada, mas algo entre eles mudou naquele instante. Foi como se a muralha que ele mantinha de pé começasse a rachar, não por fora, mas por dentro, a partir de um chute de bebê e um toque inesperado. Nos dias que seguiram, Eduardo passou a acompanhá-la em todas as consultas médicas. Sentava-se ao lado dela na sala de espera, fazia perguntas aos médicos, anotava instruções. Não havia declarações nem promessas, mas os gestos falavam alto. Carolina sentia-se segura e, pela primeira vez em muito tempo, desejava que aquele lugar, aquela rotina, aquele homem, não fossem apenas passageiros, mas reprimia esse desejo com força, porque sabia que, ao final, deveria ir embora, e que o contrato, mesmo com todas as entrelinhas do coração, ainda existia. A tempestade caía suave naquela noite, como se o céu chorasse devagar por alguma dor antiga. A casa estava em silêncio, e o cheiro de chá de erva doce preenchia o ar. Carolina, enrolada em uma manta no sofá da sala, acariciava distraidamente a barriga já visivelmente redonda. O bebê se mexia com frequência agora, como se também buscasse aconchego naquele mundo de incertezas. Seus pensamentos, porém, estavam em Eduardo. Desde o toque que ele sentira semanas antes, algo havia mudado entre eles. Ainda não se falavam abertamente sobre o que sentiam, mas os olhos diziam tudo. Eduardo entrou na sala, com passos mais lentos do que o habitual. Usava uma blusa de lã e trazia nas mãos 2 canecas fumegantes. Chá de camomila. Ouvi dizer que ajuda quando o bebê está mais agitado, disse, colocando uma das xícaras à frente dela. Carolina o encarou, surpresa pela gentileza. Você ouviu onde isso? Perguntou, sorrindo com doçura. Pesquisei, respondeu ele, tentando disfarçar o embaraço. Sentou-se no sofá ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. A chuva batia suave na janela, e por alguns minutos ficaram apenas ouvindo. Você parece mais calmo hoje, ela disse, olhando para ele com atenção. Eduardo desviou o olhar por um segundo, depois respirou fundo. Tem dias que a dor dói menos, murmurou. Ela não disse nada. Esperou. Sabia que ele falaria se estivesse pronto. Há 2 anos eu deveria ter ido buscar a pessoa mais importante da minha vida, mas fiquei preso numa reunião. Achei que dava tempo. Ela pegou um táxi e não voltou. A voz dele falhou no final. Carolina engoliu seco. Você se culpa por isso até hoje? Ele assentiu. Todos os dias. A gente acha que tem tempo e, de repente, tudo some. Carolina segurou a xícara com força. Eu também sei como é perder cedo. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Meu pai não aguentou. Foi embora 2 meses depois. Fiquei com uma tia, depois em internatos. Aprendi a me virar, a não precisar de ninguém, mas, às vezes, tudo o que eu queria era ouvir que alguém ia ficar. Só isso. Os olhos de Eduardo se voltaram para os dela, intensos, cheios de uma emoção crua. Você não deveria ter passado por isso sozinha. Carolina sentiu um nó se formar na garganta.
Nem você, respondeu baixinho. Eles se olharam por um longo tempo, como se reconhecessem ali, não como estranhos unidos por um contrato, mas como dois sobreviventes do abandono, dois corações exaustos de se protegerem. Eduardo então estendeu a mão e, com delicadeza, tocou a dela. Talvez a gente não precise mais fingir que está tudo bem o tempo todo. Carolina não respondeu com palavras. Apenas levou a mão dele até sua barriga, onde o bebê se mexia de leve. Ele está ouvindo, sussurrou. Talvez ele esteja tentando dizer que a gente ainda pode sentir. E foi ali, naquele instante cheio de vulnerabilidade e silêncio, que o beijo aconteceu. Lento, hesitante, mas cheio de verdade. Não era apenas desejo, era encontro, era dor partilhada, era esperança. Quando os lábios se afastaram, Carolina manteve os olhos fechados, como se quisesse segurar aquele momento por mais um segundo. Eduardo, com a testa encostada na dela, murmurou. Eu não sei o que isso significa ainda, mas eu sinto. Ela respondeu sem hesitar. Eu também. O dia seguinte amanheceu cinzento, com nuvens carregadas e um vento frio varrendo o jardim. Carolina acordou mais cedo do que o habitual. Sentia o corpo leve, mas a mente em turbilhão. A lembrança da noite anterior era tão vívida quanto doce. O beijo, os olhares, as palavras, tudo parecia ter vindo de um lugar muito mais profundo do que qualquer impulso passageiro. Ela acariciou a barriga com carinho, tentando entender o que aquilo significava. Não para o bebê, mas para ela, para ele, para os dois. A conexão entre eles já existia antes do toque, mas agora havia algo diferente, uma promessa silenciosa, uma quebra de barreiras que pareciam intransponíveis. Na cozinha, preparava café quando ouviu os passos de Eduardo se aproximando. Ele entrou, vestindo uma camisa simples e calça jeans, diferente da imagem impecável de sempre. Ao vê-la, sorriu com um canto dos lábios, como se aquele pequeno gesto já dissesse muito. Bom dia, disse ele. Trouxe croissants, quentes. Ela sorriu de volta, com certa timidez. Vai tentar me conquistar pelo estômago? Ele deu uma risada leve, encostando-se à bancada. Se funcionar, talvez continue tentando. Sentaram-se para tomar café juntos, e o silêncio que os envolvia era confortável, quase íntimo. Carolina arrumava os talheres, e Eduardo observava o jeito dela com atenção discreta, como se quisesse decorar cada gesto. Sobre ontem à noite, ele começou com hesitação. Eu não estou acostumado a... Isso. Ela o encarou. Eu também não. Por um momento, os dois pareceram crianças diante de algo novo e assustador. Mas eu não me arrependo, completou Carolina com firmeza. Foi real. E foi bonito. Eduardo abaixou os olhos, pensativo. Eu tenho medo, Carolina. Medo de machucar alguém de novo. Medo de não saber como amar direito. Ela respirou fundo, tocando a própria barriga. Estamos todos aprendendo. Com medo mesmo. E sorriu com doçura. Talvez seja assim que se ama. Com medo, mas com coragem. Nos dias que se seguiram, o vínculo entre eles se fortaleceu em pequenos gestos. Ela fazia bolos simples que ele elogiava sem pudor. Ele começou a ler o livro que Carolina deixara na poltrona e comentou sobre trechos com entusiasmo. Assistiam filmes juntos à noite, e os silêncios entre as cenas eram preenchidos com toques suaves, mãos entrelaçadas, olhares longos. Não falavam sobre o que seriam depois que o bebê nascesse. Ainda havia um contrato entre eles. Ainda havia um fim premeditado. Mas mesmo assim, ambos começaram a viver o presente como se ele fosse suficiente, como se por alguns dias fosse permitido esquecer que o amor ali não estava nos termos jurídicos, mas nos detalhes do cotidiano. O 7º mês chegou trazendo consigo uma rotina quase doce demais para ser verdadeira. Havia uma leveza no dia a dia que Carolina jamais imaginou experimentar naquela casa. Eduardo começava a deixá-la cada vez mais próxima, mesmo sem palavras diretas. Os recados escritos à mão deixados ao lado da cafeteira pela manhã, os lembretes sobre os horários das consultas, os cuidados silenciosos que ele demonstrava sem alarde,
Tudo isso criava um ambiente que se aproximava perigosamente daquilo que, em outro tempo, ela teria chamado de lar. Ela, por sua vez, retribuía à sua maneira. Transformava os espaços com flores frescas, panos de prato delicadamente bordados, bolinhos caseiros com cheiros de infância. Era como se, aos poucos, estivessem construindo uma vida, mesmo que sem nome, mesmo que com prazo para terminar. Certa noite, depois de um jantar simples e gostoso feito por Carolina, Eduardo desapareceu por alguns minutos. Quando voltou, trazia em mãos uma pequena caixa forrada de veludo escuro. Ela o olhou confusa. "O que é isso?" perguntou surpresa. Ele se sentou ao lado dela e, com certa timidez no olhar, respondeu: "Queria te dar algo. Não é pelo contrato. É por tudo." Ela abriu a caixinha devagar, o coração acelerado. Dentro, repousava uma corrente delicada com um pequeno pingente oval de jade. A pedra tinha um tom verde intenso, profundo, quase idêntico ao dos olhos dela. Carolina engoliu seco. "É linda", murmurou com a voz embargada. Eduardo desviou o olhar desconcertado. "Quando vi, pensei em você, nos seus olhos. Não sei explicar por quê." Ela tocou a pedra com os dedos trêmulos. Aquele gesto, simples e inesperado, mexeu com partes dela que estavam adormecidas há anos. "Obrigada", disse baixinho. "Fazia muito tempo que alguém não me via de verdade." Ele não respondeu, mas seus olhos a buscaram com uma intensidade que dizia mais do que qualquer frase. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Carolina murmurou: "Você tem me mostrado o que é ser cuidada", mesmo sem perceber. Nos dias seguintes, a correntinha de jade passou a fazer parte dela, como uma extensão do que estava sentindo. Dormia com ela, acordava com ela, tocava o pingente quando o bebê se mexia, como se fosse um amuleto. Eduardo não mencionou o presente novamente, mas observava com atenção cada vez que ela passava a mão sobre o colar, e sorria discretamente. Mesmo sem falarem sobre o que os unia, havia algo entre eles que crescia. Os preparativos para o parto se intensificaram, e embora Carolina soubesse que tudo aquilo era, em teoria, temporário, cada detalhe montado ao lado dele, desde a escolha dos lençóis do berço até a pintura do quartinho, fazia parecer tudo tão real, tão permanente. Ela queria acreditar que poderia ficar, mas também sabia que o medo que ele carregava ainda o mantinha à margem do sentimento que ela já não conseguia mais negar. E é sempre assim, pensava Carolina. O amor às vezes chega devagar, mas quando floresce exige coragem para ser vivido. A noite caiu silenciosa, mas dentro de Carolina tudo era tempestade. A aproximação do parto fazia seus pensamentos se embaralharem como folhas ao vento. Por mais que tentasse se concentrar no presente, nas pequenas alegrias, nos gestos de carinho de Eduardo, nos chutes ritmados da bebê, era impossível ignorar o relógio emocional que contava os dias, as horas, os minutos, até o momento em que tudo mudaria. O contrato ainda existia. A cláusula que dizia que, após o parto, ela deveria ir embora, sem direitos, sem vínculos, sem volta. E isso a corroía por dentro. Ela tentava manter a compostura, mas naquela noite, o medo transbordou. Estava sentada no chão do quarto, com as costas encostadas na parede e as pernas cruzadas. A luz do abajur iluminava suavemente o diário, onde escrevia cartas para a filha. Era seu segredo, sua forma de eternizar tudo o que sentia sem violar o acordo. Mas as palavras lhe escapavam. O choro veio sem aviso, um soluço contido, depois outro, até que os ombros começaram a tremer. Não tentou disfarçar. Não conseguia mais fingir que estava bem. Eduardo, ao passar pelo corredor, ouviu o som abafado e entrou sem bater. Ao vê-la no chão, vulnerável como nunca, se ajoelhou ao seu lado com os olhos arregalados. "O que aconteceu? Está sentindo dor?" Carolina negou com a cabeça, mas não conseguiu falar de imediato. Apenas balançou a cabeça, lágrimas correndo pelo rosto. "É só o coração doendo." Eduardo hesitou, depois sentou-se ao lado dela,
puxando-a com delicadeza para seus braços. Ela não resistiu. Deitou a cabeça no ombro dele e chorou com a liberdade de quem já não podia mais esconder. Eu sei que isso tem um fim, que não era para ser assim, mas eu não sei mais separar o que é real do que foi combinado. Ele permaneceu em silêncio por longos minutos. Acariciava os cabelos dela com suavidade, tentando acalmá-la, mas também lutando com os próprios sentimentos. Carolina, ele começou com a voz baixa, rouca. Eu também não sei mais fingir que tudo isso não me mudou. Ela se afastou um pouco, olhando nos olhos dele, buscando uma verdade escondida. Então, por que parece que você está sempre pronto para me deixar ir? Eduardo baixou os olhos. Porque eu tenho medo de te amar e de te perder. Ela fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Ele a puxou de volta para perto, e naquela noite não houve beijo nem promessas. Apenas dois corpos entrelaçados em silêncio, dormindo no chão, como quem encontra abrigo um no outro. Pela primeira vez, Carolina dormiu nos braços de alguém sem medo. E Eduardo descobriu que proteger alguém não era fraqueza. Era talvez o maior tipo de coragem que já teve. O 9º mês chegou com a suavidade aparente de um fim de tarde tranquilo, mas dentro de Carolina tudo era turbilhão. A bebê já estava grande, os movimentos intensos, e seu corpo começava a dar sinais de cansaço. As caminhadas ficaram mais lentas, os cochilos mais frequentes, e as emoções, essas pareciam não ter mais filtro. Chorar ao ver uma flor desabrochar, rir alto de uma lembrança tola da infância, suspirar ao ouvir Eduardo tocando piano de madrugada, tudo vinha à tona com uma força nova, incontrolável. Era como se a vida exigisse que ela sentisse tudo antes da despedida. E quanto mais se aproximava a hora do parto, mais o coração apertava com a sombra do que viria depois. Numa madrugada especialmente silenciosa, Carolina acordou chorando. Havia sonhado com a filha. No sonho, segurava a bebê no colo e a menina a olhava como se a reconhecesse. Havia ternura, havia pertencimento, mas então, no mesmo sonho, alguém vinha e levava a criança embora. E ela ficava sozinha, com os braços vazios, gritando sem som. Acordou com o rosto encharcado, o peito arfando, os dedos agarrados ao travesseiro. Eduardo apareceu pouco depois, com expressão assustada. Você está bem? Ela tentou sorrir, mas os olhos vermelhos entregaram. Foi só um sonho. Um pesadelo. Ele se aproximou, sentou-se na beira da cama e segurou sua mão. Quer me contar? Ela assentiu. Contou tudo pausadamente, com a voz ainda embargada. Eu sei que ela não é minha, pelo menos não no papel, mas eu senti ela crescendo aqui dentro. Eu conheço o ritmo dela, os horários que se mexe, o jeito que reage quando ouve sua voz. Como eu vou deixar tudo isso para trás? Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos fixos na barriga de Carolina, que subia e descia com a respiração acelerada. Você não vai esquecer, nem ela vai. Existe um tipo de amor que não se rompe, mesmo quando é preciso seguir caminhos diferentes. Ela o encarou. E você? Vai me esquecer? A pergunta pairou no ar como um fio suspenso, frágil, prestes a se partir. Ele desviou o olhar, respirou fundo e disse: Carolina, eu não tenho todas as respostas, mas desde que você chegou tudo mudou. Eu vejo o mundo com outras cores. Eu escuto risos, onde antes só havia silêncio. Ela tocou a corrente de Jade no pescoço, como se buscasse forças. Mas e depois, Eduardo? Quando ela nascer? Quando eu tiver que ir embora? Ele hesitou. A gente pensa nisso quando for a hora. Ela sorriu com tristeza. Você sempre quer controlar o tempo, mas o tempo não espera. Naquela noite ele ficou ao lado dela, de mãos dadas, em silêncio. Ambos acordados, ouvindo o som de uma nova vida crescendo e o tic-tac de um relógio que se aproximava do inevitável. Porque quando o amor é real, ele não grita. Ele sussurra no escuro, tentando segurar o que talvez o destino queira levar. Com a proximidade do parto,
Cada canto da casa parecia respirar com mais intensidade. O que antes era silêncio pesado, agora era morno, cheio de vida. A mansão, que sempre tivera ares de cenário, perfeita, mas sem alma, havia se transformado em lar desde que Carolina passou a viver ali. As flores nos vasos duravam mais, o ar era mais leve, os cômodos estavam impregnados de riso contido, cheiro de bolo assando, sons de passos descalços no chão de madeira. Até os funcionários pareciam falar mais baixo, com certo carinho no olhar quando se referiam a ela. A presença de Carolina havia colorido paredes cinzentas. Trouxera de volta a música, que antes era tocada apenas nos aniversários e datas de luto. Tinha devolvido alma àquela casa, mas dentro dela, o coração estava dividido entre o agora e o depois. Desde que os sentimentos por Eduardo começaram a florescer, ela mantinha um diário escondido no fundo da gaveta da cômoda, um caderno de capa bege onde escrevia cartas para a filha. Palavras que nunca seriam lidas. Ou talvez sim. Palavras que nasciam da saudade antecipada, da ternura silenciosa, da dor de amar algo e alguém que talvez não pudesse manter. Cada página era uma tentativa de eternizar uma memória, um gesto, uma sensação. Hoje, seu pai leu um poema comigo na varanda, escrevia. Ele tenta parecer sério, mas seus olhos sorriem quando me olha. Ou, hoje ele tocou sua barriga e ficou em silêncio por longos minutos. Acho que ele também sente o que tenta esconder. Eduardo não sabia sobre o diário. E Carolina não pretendia contar. Era sua forma de lidar com o amor que crescia em silêncio, não apenas pela criança que carregava, mas por aquele homem que, aos poucos, mostrava que a frieza era só um disfarce para não se despedaçar de novo. Mas com a barriga cada vez mais pesada e o tempo cada vez mais curto, Carolina começou a temer o inevitável. O contrato, a separação, a partida. Porque por mais que Eduardo fosse gentil, carinhoso e presente, ele ainda evitava falar do depois. O futuro parecia um quarto fechado à chave, e ela já não sabia quanto tempo mais conseguiria esperar do lado de fora. Numa tarde de céu encoberto, enquanto dobrava as pequenas roupas recém-lavadas da bebê, Carolina sentiu uma pontada no peito que não tinha a ver com dor física. Era angústia. Era saudade antecipada. Eduardo entrou na sala e a observou por alguns segundos. — Está tudo bem? Perguntou. — Está, ela respondeu, sem erguer os olhos. Mas dentro dela, tudo era desassossego. Ela sabia que ele não estava pronto para falar sobre o que viriam depois do parto. E sabia também que talvez ele nunca estivesse. Mas enquanto ele se calava, ela escrevia. E em cada palavra registrada, deixava um pedaço do seu amor à mostra. Amor esse que já não cabia apenas no coração, e por isso transbordava pelas páginas. A noite tinha o cheiro das gardênias e o silêncio das verdades que ainda não foram ditas. Carolina estava sentada na varanda, envolta em uma manta, com os pés apoiados em uma almofada e as mãos descansando sobre a barriga. A bebê estava inquieta, como se também sentisse o clima de introspecção no ar. Era uma daquelas noites em que tudo ao redor parecia esperar por algo. Uma palavra, um gesto, um desabafo. E ele veio. Eduardo apareceu pouco depois, sem dizer nada, mas seu olhar já carregava o peso do que estava por vir. Sentou-se ao lado dela, e por longos minutos ficaram apenas ouvindo o som do vento e das próprias respirações. Foi ele quem rompeu o silêncio. A voz baixa, quase um sussurro. — Carolina, tem uma parte de mim que você ainda não conhece, mas eu preciso que conheça. Ela apenas assentiu, os olhos fixos nele. Eduardo respirou fundo e começou. Lara era minha esposa. Estávamos casados há 6 anos. Ela tinha viajado para visitar a irmã e voltava naquele dia, um fim de tarde chuvoso. Eu prometi que iria buscá-la no aeroporto. Ele parou por um segundo, os olhos se perdendo em algum ponto do jardim. Mas uma reunião importante apareceu de última hora. Eu disse para ela pegar um táxi, que compensaria quando chegasse. Ela aceitou, como sempre fazia. Lara era compreensiva demais.
A voz dele falhou levemente. O táxi capotou a menos de 10 minutos de casa. Quando me ligaram, eu pensei que fosse um engano. Corri para o hospital sem entender nada. E lá foi onde me contaram. Ele fechou os olhos por um instante, tentando conter as lágrimas. Ela não sobreviveu. E o médico me contou que ela estava grávida. Ela tinha descoberto poucos dias antes. Ia me contar naquela noite. Carolina levou a mão à boca, emocionada. Eduardo continuou com os olhos marejados. Quando voltei para casa, entrei no nosso quarto e vi sobre a cama uma caixa de presente com um laço branco. Dentro havia um teste de gravidez e um par de sapatinhos minúsculos, brancos. Ela tinha preparado tudo. Queria fazer surpresa. Sua voz sumiu por um momento. E eu, se não fui buscar ela, não estava lá. Ela foi embora sem me ver, e desde então eu não consegui mais me permitir sentir. Fechei tudo. Tranquei o coração, tranquei a casa. Eu sobrevivi, mas não vivi mais. Carolina apertou a mão dele com força. Não havia palavras suficientes para consolar uma dor assim, mas seu olhar dizia: eu estou aqui. Eduardo se virou para ela. Tocou com delicadeza a barriga que agora se movia com frequência. Às vezes eu acho que Deus me deu uma segunda chance, mas eu tenho medo de errar de novo, de não ser suficiente. Ela levou a mão ao rosto dele, acariciando como se acolhesse uma criança. Você não vai errar, Eduardo, porque agora você não está sozinho e não precisa mais fugir. Ele encostou a testa na dela e pela primeira vez não havia defesa alguma em seu olhar, apenas dor, esperança e amor. Era madrugada quando Carolina acordou com uma pontada aguda no baixo ventre, tão intensa que por um segundo achou que estivesse sonhando. Mas não era sonho, era real, e era a hora. Sentou-se devagar na cama, ofegante, sentindo outra contração apertar seu corpo com força. Apertou os lençóis tentando manter a calma. O quarto estava escuro, silencioso, exceto pelo som do seu próprio coração acelerado. Levantou-se com esforço, foi até o corredor e chamou com a voz embargada: Eduardo. Ele apareceu poucos segundos depois, já desperto, os olhos arregalados e o corpo alerta. Está começando? Perguntou com uma urgência quase desesperada. Ela assentiu, segurando o ventre com uma das mãos. Acho que sim. Está doendo. Está vindo forte. Eduardo não hesitou. Pegou o celular, chamou a médica e correu para pegar a mala maternidade que já estava pronta. Vestiu uma jaqueta, calçou os tênis sem amarrar os cadarços. Voltou para ajudá-la com o casaco, colocou uma manta sobre seus ombros e a guiou até o carro com uma pressa aflita e, ao mesmo tempo, uma delicadeza comovente. Durante o trajeto até a clínica, o silêncio no carro era cortado apenas pelas instruções suaves dele e os gemidos contidos de Carolina. Respira comigo, devagar. Isso. Já estamos chegando. Eduardo estava visivelmente tenso, mas fazia de tudo para parecer firme. No fundo, estava com medo. Medo de perdê-la. Medo de falhar outra vez. Na clínica, tudo aconteceu rápido. Os médicos e enfermeiros já os esperavam. Carolina foi imediatamente examinada e levada à sala de parto. Eduardo segurava sua mão com força. Ela, entre contrações, olhava para ele com olhos marejados. Não solta de mim, sussurrou. E ele, com a voz embargada, prometeu: eu tô aqui, com você, até o fim. Foi um parto longo, intenso, cheio de emoção e dor. Carolina lutava com todas as forças para manter o foco, e Eduardo não soltava sua mão por um segundo sequer. Sussurrava palavras de encorajamento, beijava sua testa, enxugava o suor do rosto dela com uma toalha. E então, no instante mais esperado, o choro forte da bebê rompeu o ar da sala como uma canção sagrada. Carolina chorava. Eduardo chorava. A médica anunciou: é uma menina, saudável, linda. Quando colocaram o bebê nos braços de Carolina, ela olhou para o rostinho enrugado, os olhinhos semicerrados, a boquinha inquieta. E então olhou para Eduardo. Os olhos dela são verdes. Ele se aproximou devagar,
Ajoelhou-se ao lado da cama e tocou o rostinho da filha com os dedos trêmulos. Ela tem seus olhos, murmurou. E naquele momento, algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ele segurou a filha nos braços pela primeira vez. Ficou em silêncio por longos segundos, apenas a olhando, enquanto as lágrimas escorriam sem vergonha alguma. Oi, pequena. Eu sou o seu pai, sussurrou. E eu prometo, por tudo que eu perdi, por tudo que eu encontrei, eu vou te amar todos os dias da minha vida. E Carolina, exausta e chorando de emoção, fechou os olhos, sentindo que naquele momento o amor era mais forte do que qualquer contrato. A manhã seguinte ao parto, nasceu com uma luz suave filtrada pelas cortinas do quarto da maternidade. O silêncio ali dentro era profundo, quase reverente, quebrado apenas pelo som delicado da respiração da recém-nascida, que dormia tranquila no bercinho ao lado de Carolina. Ela não conseguia desviar os olhos da filha. Tinha o rostinho sereno, os cílios longos como os de Eduardo, e os olhos, os olhos, tinham o mesmo verde intenso que via no espelho. Aquela menina, embora nascida de um contrato, era uma parte viva do seu coração. E pensar que em poucas horas teria que deixá-la para trás a fazia arfar em silêncio. Quando Eduardo entrou no quarto, trazia nas mãos um buquê de flores brancas, discretas, e um olhar que evitava o dela. Seu rosto estava sério, contido, como se tivesse passado a madrugada inteira erguendo as barreiras que, durante a gestação, haviam sido lentamente derrubadas. Ele se aproximou devagar, observou a bebê com ternura, mas sem tocá-la. Ela está bem? Perguntou sem emoção na voz. Sim, dormiu a noite toda. Carolina tentou manter o tom calmo, mas sua voz tremia. Ele assentiu, sem sorrir. Você já pensou em um nome para ela? A pergunta veio de forma natural, mas carregada de significado. Eduardo pareceu surpreso. Ainda não, respondeu, os olhos fixos no bercinho. Depois de um breve silêncio, devolveu a pergunta. E você? Se tivesse uma filha, qual nome daria? Carolina engoliu em seco, os olhos marejando. Helena, era o nome da minha mãe. Ela morreu quando eu era pequena, mas ainda sinto o abraço dela às vezes. Se eu tivesse uma filha, gostaria que ela carregasse esse nome. É forte, delicado e cheio de amor. Eduardo olhou para ela finalmente, com uma expressão que misturava surpresa e emoção contida. Helena, repetiu em voz baixa. É um nome bonito, mas não disse mais nada. Não prometeu que usaria. Apenas se calou, e o silêncio doeu mais do que qualquer resposta. Carolina sentiu um aperto no peito. Tentou buscar os olhos dele, mas Eduardo já havia se fechado novamente. Pouco tempo depois, a médica autorizou a alta. Carolina vestiu-se devagar, arrumou suas coisas em silêncio. Eduardo não a acompanhou até o táxi. Apenas a observou da entrada da clínica, imóvel, como alguém que se despede de um passado que teme enfrentar. Ela não chorou enquanto partia, mas seu coração parecia desabar a cada metro que o carro percorria. No colo, apenas uma mala pequena. No peito, um amor doído e uma ausência insuportável. Sabia que estava deixando para trás não só a casa, mas também a filha, que nunca chamaria de sua, e o homem que amava, mas que ainda não sabia como amar de volta. O táxi seguia pelas ruas da cidade, enquanto o silêncio dentro de Carolina era ensurdecedor. Não havia música, nem barulho externo que pudesse abafar o som do coração, partindo em pedaços dentro do peito. O banco ao lado, agora vazio, parecia ecoar a ausência do que ela havia deixado para trás. Não apenas uma criança, não apenas uma casa, mas um amor não vivido até o fim. A despedida que esperava, um abraço, um olhar, talvez um pedido para ficar, nunca aconteceu. Eduardo permanecera imóvel na porta da clínica, como se o silêncio fosse a forma mais segura de se proteger do que sentia. E ela, mesmo dilacerada, respeitou sua escolha. Chegou ao pequeno apartamento que havia alugado com o dinheiro final do contrato. Era simples, mas bem iluminado, com uma cozinha ampla que a fez sorrir brevemente, mesmo em meio à dor.
Ali, pretendia recomeçar. Havia se inscrito em um curso de culinária especializada e sonhava, em silêncio, com a possibilidade de abrir uma pequena cozinha afetiva, onde pudesse vender bolos, tortas e pratos caseiros. Cozinhar era sua maneira de expressar amor, de aquecer corações. Sempre fora. Talvez ali, entre panelas e aromas, conseguisse aquecer o seu também. Antes de deixar a casa de Eduardo, havia feito o que o coração mandava. Colocou o diário de capa bege dentro da gaveta da cômoda do quarto do bebê. Amarrou com uma fita simples e escreveu na primeira página apenas: para ela. Um dia. Não assinou, não explicou, mas ali estavam as palavras mais sinceras e profundas que já havia escrito. Uma carta por semana, por mês, por emoção. Palavras que registravam não só os acontecimentos, mas os sentimentos. Não ficou com cópias, não tirou fotos, não guardou nenhum trecho, mas lembrava de cada frase com o coração. As noites em que escrevia deitada, com a barriga crescendo, sentindo o bebê se mover enquanto descrevia a doçura de um olhar de Eduardo, o calor de um gesto inesperado. Cada palavra agora estava gravada em sua alma, como uma tatuagem invisível. Nos primeiros dias no novo apartamento, Carolina manteve-se ocupada, limpando, organizando, escrevendo receitas. À noite, permitia-se lembrar. Não com rancor, mas com gratidão amarga. Sabia que havia dado o melhor de si, e que nem sempre isso era suficiente. Mas algo dentro dela ainda acreditava, por mais que não ousasse dizer em voz alta, que o amor verdadeiro não se desfaz no silêncio. Ele apenas se esconde até ter coragem de voltar. E na mansão onde antes havia calor, restava agora uma quietude desconfortável. As flores que ela cultivava já não estavam lá. A cozinha não exalava mais cheiro de bolo ou sopa. E o quarto do bebê seguia fechado, intocado, como se algo ali estivesse esperando para ser lembrado. Os dias que se seguiram na mansão pareciam mais longos do que antes. O silêncio havia voltado a reinar nos corredores, mas agora era diferente. Não era mais o silêncio da solidão escolhida, era o eco de uma ausência sentida. Eduardo andava pela casa como um fantasma de si mesmo. A bebê, recém-nascida, era cuidada por uma babá experiente que ele contratara ainda durante a gestação. Ela era atenciosa, dedicada, presente durante as madrugadas, mas era sobretudo prática. E talvez fosse isso que Eduardo desejasse naquele momento. Funcionalidade, não vínculo. Observava a filha de longe. Às vezes a tomava nos braços, mas por curtos períodos. Evitava se demorar, como se temesse se apegar demais, ou como se no fundo já estivesse apegado e tentasse negar. O quarto do bebê estava montado, decorado com suavidade e bom gosto. Mas Eduardo raramente entrava. Preferia acompanhar de fora, parado na porta, como se observasse uma cena que não lhe pertencesse. Chamava a filha de pequena, minha menina, mas nunca a chamara por um nome. Não conseguia decidir. Toda vez que pensava em algum, lembrava da conversa no hospital, da voz de Carolina dizendo com ternura: se tivesse uma filha, a chamaria de Helena. E então, o nome ganhava um peso que ele ainda não sabia carregar. Foi numa noite especialmente fria, quando a mansão parecia ainda mais vazia, que Eduardo se permitiu entrar no quarto que fora de Carolina. Abriu a porta devagar, como se temesse perturbar memórias que dormiam ali. O ambiente permanecia como ela havia deixado. O lençol ainda levemente amarrotado, uma xícara esquecida na cômoda, o perfume suave de lavanda que ela costumava usar ainda no ar. Ele se sentou na beira da cama, como quem visita um lugar sagrado, e só então percebeu a gaveta entreaberta da cômoda no canto do quarto da bebê. Dentro havia um caderno de capa bege, amarrado com uma fita simples, nenhuma identificação. Apenas uma frase escrita na primeira página: para ela, um dia. Ele desfez o laço com mãos trêmulas, o coração acelerado. Quando começou a ler a primeira carta, o impacto foi imediato. As palavras de Carolina pareciam sussurradas bem diante dele. Ela falava da primeira vez que sentiu a bebê se mexer,
Da noite da tempestade, das receitas que preparava, do carinho contido entre os dois, das dúvidas, dos sonhos, e mais do que tudo, do amor que crescera dentro dela, silencioso, sem exigências, mas profundo. Eduardo leu durante horas. Página por página, sentia os muros dentro de si desmoronarem. Carolina havia amado não só a criança, mas também a ele, mesmo quando ele se escondia, mesmo quando fugia do sentimento. Ela registrou tudo com uma doçura impossível de ser ignorada. Quando terminou a última página, fechou o diário como se encerrasse um capítulo de negação. E finalmente entendeu. Carolina não era uma passagem em sua vida. Era a vida que ele havia deixado passar e que agora precisava recuperar. Na manhã seguinte, Eduardo acordou diferente. Pela primeira vez em meses, levantou sem a pressa de cumprir uma agenda. Não abriu o notebook, não verificou os relatórios que seus assistentes haviam enviado. Passou pela porta do quarto da bebê, onde a babá embalava a pequena com mãos treinadas. E pela primeira vez em dias entrou. Aproximou-se devagar, ajoelhou-se ao lado do berço e tocou suavemente a testa da filha. Helena, murmurou. A palavra saiu com hesitação, mas logo se firmou, como se o som do nome criasse raízes dentro dele. Você vai se chamar Helena. É isso. A babá o olhou com surpresa e ele apenas sorriu. Pela primeira vez, havia feito uma escolha não baseada no medo ou na culpa, mas no afeto. E isso lhe deu coragem. Coragem suficiente para fazer o que deveria ter feito desde o dia em que Carolina partiu. Foi até seu escritório, sentou-se diante do computador e começou a procurá-la. Sabia que não seria fácil. O contrato não permitia vínculos depois da entrega da criança. Ela não havia deixado nenhum endereço, nenhum bilhete, mas ela deixara o diário. E dentro dele, pistas, palavras soltas sobre o que ela amava, sobre seus planos, sobre o quanto gostava de cozinhar. Havia mencionado uma ideia de abrir algo com comida, uma cozinha afetiva, talvez uma confeitaria, um projeto pequeno, e era por aí que ele começaria. Ligou para todos os contatos que ela havia fornecido inicialmente com a desculpa de devolver objetos esquecidos. Falou com colegas antigos, com uma prima distante, até que alguém comentou. Ela falou algo sobre procurar um apartamento perto do centro, por causa dos cursos de gastronomia. Foi o suficiente. Eduardo passou os dias seguintes visitando ruas, entrando em cafés novos, procurando vitrines improvisadas com cheiros conhecidos. Em cada esquina, o coração batia mais forte. Estava nervoso, assustado, mas determinado. Cada passo era como tentar costurar os próprios erros com coragem. Ele havia se escondido por tempo demais, e agora, a única coisa que queria era olhar nos olhos dela e dizer o que nunca teve coragem de dizer. Do outro lado da cidade, Carolina passava a tarde preparando fornadas de empadas artesanais para entregar em pequenos cafés do bairro. O aroma invadia seu pequeno apartamento e aquecia o ambiente. Cozinhar ainda era sua forma de amar, mesmo sem saber se aquele amor voltaria. Às vezes, sentava-se no sofá, os olhos perdidos na janela, e se perguntava se Eduardo algum dia havia aberto o diário. Se leria, se sentiria o que ela sentiu. Mas não esperava, não pedia. Havia deixado tudo nas páginas, como um último gesto de entrega. Se ele voltasse, que fosse por amor, não por culpa. E foi por amor que Eduardo continuou sua busca, batendo em portas, perguntando nomes, até que um dia... Algo aconteceu. Era uma tarde de sexta-feira, o sol começava a se esconder entre prédios altos e o céu ganhava tons alaranjados, quando Eduardo estacionou em frente a uma pequena loja com fachada simples, mas acolhedora. Havia uma placa escrita à mão. Comida de memória. Refeições feitas com amor. O nome prendeu sua atenção como um sussurro familiar. O cheiro que escapava pela porta entreaberta era irresistível. Torta de frango com massa artesanal, o mesmo aroma que ele recordava dos dias em que Carolina cozinhava para ele, ainda grávida. O coração de Eduardo disparou. Empurrou a porta devagar. Havia apenas 2 mesas no salão,
um balcão com doces caseiros e, atrás dele, ela, Carolina, com o avental manchado de farinha, os cabelos presos em um coque bagunçado e um brilho nos olhos que o fez esquecer como respirar. Quando ela o viu, congelou. As mãos que seguravam uma forma tremeram levemente. O silêncio entre eles foi imediato, profundo, carregado de tudo o que não foi dito. "Oi", ele disse, com a voz baixa. Ela demorou a responder, mas finalmente murmurou. "Oi, Eduardo." Ele deu um passo à frente. "Eu li." Ela franziu o senho, sem entender de imediato. "As cartas", completou. "O diário. Eu li tudo." Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar. Apenas aguardou sem dizer nada. Eduardo respirou fundo. "Eu devia ter te impedido de ir, mas eu estava com medo. Medo de perder de novo, medo de me apegar, medo de não ser o suficiente." A voz dele vacilou. "Mas depois que você foi, eu percebi que já tinha perdido. Perdi o que fazia essa casa ter vida. Perdi o que fazia sentido." Ela levou uma das mãos à boca, tentando conter a emoção. "Por que agora?" perguntou. "Por que só agora?" Ele deu mais um passo, a poucos metros dela. "Porque só agora eu consegui ser homem o suficiente para assumir o que sinto. Para admitir que não quero uma casa perfeita, quero um lar. E você foi o lar mais bonito que eu já tive." Aquela frase quebrou qualquer barreira. Carolina deixou as lágrimas caírem livremente. Eduardo se aproximou devagar, estendendo a mão. "Eu não vim pedir que volte para um contrato. Vim pedir que volte para mim, que fique, que nos permita ser uma família de verdade." Ela hesitou por um segundo, o coração acelerado, dividido entre o medo e a esperança. Mas então deu um passo adiante e colocou sua mão na dele. "Você tem certeza?" perguntou com a voz embargada. "Porque eu não consigo mais viver pela metade." Ele a puxou suavemente para um abraço, o primeiro sem culpa, sem dor, apenas com amor. "Com você, eu quero tudo, inteiro, todos os dias." E naquele abraço, o tempo pareceu parar. O reencontro não apagava as dores passadas, mas abria caminho para um novo começo, onde o amor não era mais segredo, era escolha. Quando Carolina voltou para a mansão, não foi conduzida ao quarto de hóspedes, nem ao antigo cômodo onde viveu durante a gestação. Eduardo a esperava com a porta do seu próprio quarto aberta, como quem oferece não apenas um espaço, mas um lugar definitivo ao lado. E foi lá que ela ficou, desde a primeira noite, entre os lençóis que antes eram solitários e agora se aqueciam com o entrelaçar de dois corpos que finalmente tinham se escolhido por inteiro. Dormiram juntos pela primeira vez, sem medo, sem dúvidas, sem contratos. Apenas amor. A rotina foi se encaixando de forma doce, espontânea. Eduardo participava ativamente da vida de Helena, surpreendendo Carolina com sua dedicação. Ele preparava mamadeiras, trocava fraldas, se emocionava com cada novo som emitido pela filha, e entre fraldas e risadas havia carinho, havia troca. Durante o dia, Carolina seguia testando receitas em sua pequena cozinha anexa, onde planejava, com o apoio dele, expandir seu projeto de comida afetiva. À noite, cozinhavam juntos, riam de bobagens e às vezes simplesmente se abraçavam em silêncio, como quem agradece por ter reencontrado o que parecia perdido para sempre. Foi numa dessas noites, ao fim de um jantar caseiro, que Eduardo se levantou da mesa e desapareceu por alguns instantes. Quando voltou, trazia nas mãos uma pequena caixa azul, diferente da que lhe dera meses antes, com a pedra de jade. Carolina franziu o senho, confusa. "Eduardo", começou, mas ele se ajoelhou diante dela, fazendo seu coração parar por um segundo. "Você trouxe luz para uma casa que era feita só de sombras", disse ele, a voz firme, mas carregada de emoção. "Você trouxe perdão para um homem que se afogava em culpa. Trouxe uma filha ao mundo e devolveu o meu coração ao lugar dele." Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas, mas ela não o interrompeu.
Eu não quero mais viver dias que não terminem com você ao meu lado. Não quero mais imaginar uma vida em que o seu cheiro não esteja nos travesseiros, em que seu riso não ecoe pela casa. Você é a minha paz. Você é o lar que eu procurei a vida inteira. Ele abriu a caixinha. Um anel delicado, com uma pedra de jade central ladeada por 2 pequenas pérolas. Eu sei que o nosso começo foi improvável, talvez até torto, mas hoje, eu tenho certeza do que quero. Carolina, casa comigo? Não por obrigação, não por conveniência, mas porque eu te amo e quero envelhecer ao seu lado. Carolina levou as mãos ao rosto, emocionada demais para falar. Seu coração pulsava tão forte que ela achou que poderia ouvir em voz alta. Quando finalmente conseguiu respirar, ajoelhou-se também diante dele. Sim, Eduardo, eu quero. E se abraçaram ali mesmo, no chão da sala, como se o mundo tivesse desaparecido ao redor e tudo o que restasse fosse o amor. O casamento de Eduardo e Carolina não foi suntuoso, nem cercado de luxo como os eventos habituais do mundo empresarial em que ele vivia. Foi simples, íntimo e absolutamente carregado de emoção. A cerimônia aconteceu no jardim da própria mansão, entre as flores que Carolina havia cuidado durante a gestação e as árvores que agora balançavam suavemente ao vento, como se abençoassem aquela união. Os convidados eram poucos, amigos próximos, a prima de Carolina, os funcionários mais antigos da casa e a babá que agora fazia parte da pequena nova família. Carolina usava um vestido de linho branco, leve, com rendas discretas e mangas que dançavam com o vento. Os cabelos estavam presos em um coque baixo, e um broche de jade adornava o centro do arranjo, como lembrança do primeiro presente de Eduardo, e símbolo do amor que renasceu entre eles. Eduardo, por sua vez, não tirava os olhos dela. Estava elegante, mas com a expressão mais serena e entregue que Carolina já tinha visto. Quando ela se aproximou, caminhando lentamente entre as flores e os olhares comovidos, ele sussurrou para si mesmo: "É aqui que tudo começa." As palavras ditas durante os votos não foram formais nem decoradas, foram sentidas. Eduardo, com a voz embargada, segurou as mãos dela e disse: "Prometo nunca mais deixar o medo calar meu coração. Prometo te ouvir, te proteger e lembrar todos os dias que o amor não é um contrato, é uma escolha diária. E hoje, diante de tudo, eu te escolho." Carolina sorriu entre lágrimas. "Prometo te amar nos dias fáceis e, principalmente, nos difíceis. Prometo te lembrar, se algum dia esquecer, que fomos salvos um pelo outro e que nossa filha vai crescer vendo o amor como algo possível, real e bonito." Quando os dois se beijaram, houve um suspiro coletivo entre os convidados. Era um beijo sem pressa, cheio de entrega, como quem finalmente se permite sentir por completo. Helena, no colo da babá, sorriu como se entendesse que aquele momento era também dela, o elo invisível que os uniu desde o início. E naquele instante não havia mais mágoas nem dúvidas. Apenas a certeza de que o amor, mesmo quando nasce das situações mais improváveis, pode florescer e se tornar a mais bela das verdades. Naquela noite, a mansão estava mais viva do que nunca. Os corredores ecoavam risos, a cozinha exalava o cheiro do jantar feito a 4 mãos e o jardim brilhava com pequenas luzes presas entre os galhos. Era a celebração não apenas de um casamento, mas de uma cura, de uma reconstrução, de um recomeço. Meses se passaram desde aquele dia, e a casa que um dia fora marcada por silêncios e lembranças dolorosas, agora transbordava de vida. Helena começava a dar seus primeiros passos, tropeçando com as perninhas gordinhas pelo jardim, enquanto Eduardo a seguia com um sorriso bobo e atento. Carolina assistia da varanda, rindo baixinho, com as mãos ainda cobertas de farinha. Havia acabado de tirar um pão do forno. Os dias eram simples, mas cheios de propósito. Cada gesto, cada olhar trocado entre os três, era uma confirmação diária de que a vida pode sim se reinventar. Carolina muitas vezes se pegava olhando ao redor com um nó na garganta e o coração em paz. Não havia esquecido tudo o que passou: a dor,
o abandono, as noites solitárias. Mas agora, ao lado de Eduardo e Helena, entendia que cada cicatriz havia sido o caminho até ali. Até aquela mesa com marcas de colher, aquele chão cheio de brinquedos, aquele abraço que ela recebia todas as noites antes de dormir. A menina que um dia assinou um contrato por desespero, agora assinava cartas de amor com o nome de esposa e mãe. Eduardo, por sua vez, havia mudado. Tornara-se um homem mais leve, mais presente. Às vezes Carolina o encontrava lendo trechos do diário que ela deixara, como quem saboreia memórias que não quer esquecer. Ele dizia que aquelas palavras o lembravam de nunca deixar o amor se calar por medo. A gente precisa falar o que sente todos os dias, porque o amor precisa ser ouvido, ele dizia. E ela apenas sorria, com os olhos úmidos, grata por tê-lo encontrado e por terem se reencontrado. A história deles é a prova de que mesmo os caminhos mais improváveis podem levar aos destinos mais lindos. Que o amor pode nascer de contratos, mas floresce com cuidado, verdade e presença. E que ninguém, absolutamente ninguém, está destinado à solidão quando há coragem para amar de novo. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe com alguém que acredita que o amor verdadeiro pode nascer nas circunstâncias mais inesperadas. Deixe seu comentário contando o que mais te emocionou. E lembre-se, às vezes, o coração encontra exatamente o que precisa no momento em que menos se espera.